Sejam bem-vindos a mais uma aula de revisão da Escola de Fisiologia e Farmacologia do curso de Medicina da UFCA. Meu nome é Mariana Aragão e hoje nós falaremos sobre eletrocardiograma. Precisamos entender primeiramente como são formadas essas ondas do eletrocardiograma. Aqui temos um exemplo de fibra muscular cardíaca ligada a um voltímetro por dois eletrodos, um positivo e um negativo, que vai analisar essa fibra cardíaca com base na diferença de potencial do lado da membrana voltada para o meio externo, ou seja, para o lado da membrana que está voltada para o meio extracelular. Assim, nessa fibra A, nós temos uma fibra sendo despolarizada. Aqui, essas setas vermelhas estão apontando para o sentido da despolarização. Aqui já ocorreu a despolarização, pois percebemos essa inversão de cargas. Aqui no lado não despolarizado, o meio interno da fibra está mais eletronegativo em relação ao meio externo da fibra, que está mais eletropositivo. Já no lado que já sofreu despolarização, o meio interno está mais eletropositivo, enquanto o meio externo está mais eletronegativo. Então, para a gente entender como é formada essas ondas, nós temos que entender que existe uma coisa chamada vetor. Nós vamos aprofundar mais sobre formação de vetor quando formos falar de eixo elétrico, mas, de uma forma simplificada, um vetor é uma seta que aponta na direção do potencial elétrico gerado pelo fluxo corrente, com a ponta voltada para a direção positiva, ou seja, aqui nós temos um potencial de ação sendo propagado pela fibra muscular e o nosso vetor vai apontar para o sentido positivo. Então, ele vai apontar daqui para cá. Por quê? Nós não estamos analisando o lado, digamos que, externo da nossa fibra. Então, aqui está mais negativo em relação a esse lado que está mais positivo. Assim, quando o voltímetro faz essa análise, ele faz uma análise positiva. Assim, nós teremos uma onda sendo produzida acima da linha de base. Nós temos uma diferença de potencial aqui. No entanto, quando a fibra já está totalmente despolarizada, não há mais diferença de potencial. Então, como não há mais diferença de potencial, a nossa onda vai retornar à linha de base. No entanto, podemos ver aqui nessa fibra C que está acontecendo agora uma repolarização da fibra. Ou seja, aqui, agora nessa metade do lado esquerdo, nós temos a fibra retornando ao repouso. Assim, o meio eletronegativo, o meio interno mais eletronegativo e o meio externo mais eletropositivo. Em relação a essa metade da fibra do lado direito, que ainda está despolarizada, com o meio interno eletropositivo e o meio externo mais eletronegativo. E essas setas vermelhas continuam apontando para o sentido agora da repolarização. Agora, como vai ser a produção do nosso vetor? Lembre-se que estamos fazendo a análise do lado externo da fibra. Então, lembrando que um vetor aponta sempre para o sentido positivo, nosso vetor será assim, contrário da análise do voltímetro. Ele está apontando agora para o eletrodo negativo, enquanto aqui estava apontando para o eletrodo positivo. Assim, agora teremos a produção de uma onda negativa abaixo da linha de base. No entanto, após a total repolarização da nossa fibra, a nossa onda retornará à linha de base, visto que não há mais diferença de potencial. Assim, é importante lembrar que, quando não há diferença de potencial, não há produção de ondas. Vocês perceberam isso? Esse é um dos motivos essenciais de entenderem isso, que só vai haver produção de alguma onda no eletrocardiograma quando houver diferença de potencial, ou seja, a propagação ou a saída de um potencial de ação. Sobre o registro eletrocardiográfico, é importante conhecermos como é a folha do eletrocardiograma. De uma forma bem simples, a folha é formada de diversos quadradinhos e quadradões. Os quadradinhos têm suas arestas de 1 milímetro,
enquanto os quadradões, cada aresta tem o tamanho de 5 milímetros, ou seja, cada quadradão equivale a 25 quadradinhos. A velocidade padrão de deslocamento da folha do papel é 25 milímetros por segundo, e a partir disso podemos deduzir que a transição de cada linha vertical corresponde a 0,04 segundos, enquanto a transição de cada linha horizontal equivale a 0,1 milivolt. Esses valores são importantes para calcularmos a duração de algum período, alguma onda do elétron e a amplitude de alguma onda. Agora vamos relacionar as ondas do eletrocardiograma com os eventos do ciclo cardíaco. Primeiramente, inicia-se a estimulação da excitação do coração pelo nó sinoatrial, ou nódo sinusal, causando a despolarização dos átrios. Aqui mostra o período inicial. Essas áreas em roxo estão mostrando as áreas que já foram despolarizadas. Assim, irá formar a onda P. Como pode perceber, após a completa despolarização dos átrios, a onda P já retornou à linha de base. Durante esse período, já estava na transição do nódo atrioventricular pelo feixe atrioventricular, e quando passar para as fibras de Purkinje, os feixes de Purkinje, nós já vamos ter a estimulação e excitação do septo ventricular, assim iniciando a formação do complexo QRS, que corresponde à despolarização dos ventrículos. É importante ressaltar que durante a produção do complexo QRS, nós também tivemos a produção de uma onda de repolarização dos átrios. Como podem ver, os átrios já não estão mais representados como despolarizados pela cor roxa. No entanto, essa onda de repolarização atrial geralmente não aparece nos eletrocardiogramas, uma vez que o músculo cardíaco é tão grande, o músculo ventricular cardíaco é tão grande que produz uma onda muito grande que se sobrepõe à onda de repolarização atrial. Como pode ver, esse complexo QRS corresponde à despolarização dos ventrículos. Assim, irá gerar a contração dos ventrículos e, em seguida, quando ocorrer sua repolarização, irá produzir a onda T, que após sua completa repolarização, chega à linha de base. Assim, recapitulando os eventos mostrados no eletrocardiograma normal, a onda P se refere à despolarização dos átrios. O complexo QRS corresponde à despolarização dos ventrículos, enquanto a onda T se refere à repolarização dos ventrículos. E novamente, quando o músculo se encontra completamente despolarizado, não há transmissão de onda, não há produção de ondas. Ok, até agora nós já entendemos o que significa a onda P, o complexo QRS e a onda T. Mas há outros intervalos importantes, como o intervalo PR, que vai do início da onda P até o início do complexo QRS. Esse intervalo se refere ao início da ativação atrial até se iniciar a ativação ventricular. Outro intervalo importante é o intervalo QT, que vai do início do complexo QRS ao final da onda T, que significa o período de contração dos ventrículos. Já outro intervalo importante é o intervalo RAR, que é o intervalo que corresponde aos picos do complexo QRS. E ele é muito importante para a gente calcular a frequência cardíaca do paciente no momento do eletrocardiograma. Ou seja, eu vou descobrir a frequência cardíaca do paciente durante a produção desse eletro, por meio de uma fórmula bem simples. A frequência cardíaca do eletrocardiograma pode ser descoberta dividindo 1.500 pelo número de quadradinhos pequenos do intervalo, RR, ou seja, o número de quadradinhos de R a R. Nesse caso,
desse exemplo que temos aqui na nossa frente, eu conto 23 quadradinhos. Então, se eu dividir 1.500 por 23, terei o resultado de aproximadamente 65 batimentos por minuto. Aqui eu trouxe a imagem da produção de outro elétron na derivação D1. Depois entenderemos mais sobre derivações. No entanto, quero que você tente fazer o cálculo da frequência cardíaca. Esse é o momento para você dar uma pausa e tentar sozinho. Ok. Como a gente faz o cálculo? Novamente, muito simples, utilizando a fórmula de 1.500 dividido pelo número de quadradinhos do intervalo RAR. Nesse caso, eu contei 21 quadradinhos, o que vai me dar 71 batimentos por minuto aproximadamente. Agora é importante falarmos sobre o fluxo das correntes elétricas no tórax ao redor do coração. Assim, já sabemos que o impulso cardíaco, ao chegar no ventrículo, ele primeiro irá despolarizar o septo interventricular. Assim, o septo inicialmente será a área mais eletronegativa do músculo ventricular. Assim, conforme vai ocorrendo a despolarização do ventrículo do endocárdio até chegar à superfície ventricular, a corrente vai fluindo da base para o ápice do coração. Isso é percebido através de estudo de eletrodos, percebendo as ondas elípticas que vão da base para o ápice. Isso durante a maior parte da despolarização ventricular. Somente durante 0,01 segundo é que a corrente irá fluir do ápice para a base, mas somente porque as paredes mais externas dos ventrículos, situadas junto à base do coração, são as últimas partes desse órgão a serem despolarizadas. Assim, predominantemente, a corrente que flui da parte mais eletronegativa para a parte mais eletropositiva do coração segue o sentido base-ápice. Falando um pouco sobre as derivações encontradas no eletrocardiograma, temos as derivações bipolares periféricas, as derivações torácicas pré-cordiais e as derivações unipolares periféricas aumentadas. As derivações bipolares periféricas são aquelas que remontam o triângulo de Einthoven, um triângulo equilátero, e suas derivações são bipolares. Por quê? Porque elas representam a diferença de potencial entre membros. No caso, a derivação 1 representa a diferença do braço direito ao braço esquerdo, D2 representando do braço direito à perna esquerda e derivação D3 do braço esquerdo à perna esquerda, simulando um triângulo equilátero em torno do coração. E assim também foi desenvolvida a lei de Einthoven, no qual diz que a soma do potencial das derivações D1 e D3 tem como resultado a derivação D2. As derivações bipolares, juntamente com as derivações unipolares periféricas aumentadas, formam as derivações da região frontal do coração. Assim, está representado aqui as derivações D1, D2, D3. E aqui as derivações unipolares periféricas aumentadas, que é AVR, AVL e AVF. E elas geralmente são capturadas através dos eletrodos colocados nos membros. Vermelho no membro superior direito, amarelo no membro superior esquerdo, verde no membro inferior esquerdo e o preto no membro inferior direito. Assim, são capturadas as derivações bipolares periféricas e as derivações unipolares periféricas aumentadas. Já as derivações torácicas pré-cordiais, elas estão responsáveis pelo plano horizontal do coração, sendo chamadas V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Assim, o que a gente pode perceber de todas as derivações é que quanto mais próximas ao ápice do coração, mais positiva é o seu complexo QRS.
e assim são dispostos os eletrodos para capturar as derivações torácicas. Gente, como eu disse, essa foi uma revisão da aula de introdução ao eletrocardiograma. Espero que tenham gostado.